Nós começamos esta edição do Cidade Alerta Paraíba com a história de Albert Oliveira, um jovem de 22 anos que foi encontrado morto no bairro de Mangabeira, aqui na capital. A Polícia Civil abriu investigação para esclarecer as circunstâncias da morte, já que, inicialmente, familiares receberam a informação de que ele teria caído do prédio onde morava. Porém, a família não acredita nesta versão e descarta a hipótese. De acordo com os parentes, Albert era um jovem ativo, comunicativo e não apresentava sinais de tristeza profunda. Além disso, o que levanta ainda mais dúvidas é que o apartamento onde ele foi encontrado pertencia a um amigo e, minutos antes, testemunhas relataram ter ouvido gritos vindos do local. A família agora cobra respostas e pede que o caso seja investigado com vigor. Ao vivo, eu chamo Alamara Barros trazendo mais informações. Alamara, antes de qualquer coisa, deixa eu já te dar os parabéns, né? Hoje é o seu aniversário, coincidentemente também é o meu. Então, Alamara, parabéns para você e que Deus te conceda e que também me conceda muitos anos de vida. Boa noite, querida. Amém, amém, Jomar. Que coincidência maravilhosa, né? Parabéns para você também, viu? Muita saúde, paz, prosperidade para nós. Mas agora voltando a esse assunto tão triste, né, Jomar? Esse jovem de 22 anos que foi encontrado morto no último sábado após uma queda de um prédio e um grande mistério ainda. As investigações estão em andamento, mas a família acredita fielmente que o Albert não tenha se atirado desse prédio, né? Então eles vão à luta em busca do que de fato aconteceu com esse jovem que não tinha nenhum histórico de depressão, ansiedade, não tomava nenhum tipo de medicamento, inclusive tinha acabado de passar numa seleção aí de emprego em Fernando de Noronha, estava bem animado para fazer essa viagem, para escrever uma nova história da vida dele, cheio de expectativas e de repente essa tragédia, essa notícia abala a família inteira aí do jovem Albert. Eu vou conversar agora com a tia, que também era considerada irmã, mãe. A mãe dela, que é a avó do Albert, criou ele desde os 15 dias de nascido, né? Então, sempre conviveram com ele, ele era muito apegado a toda a família. Tatiana Oliveira, que aceitou falar com a gente aqui e vai trazer mais detalhes dessa história, a situação dos gritos de socorro, né, que algumas testemunhas falaram aos familiares e a polícia também no andamento dessa investigação. Boa noite, seja bem-vinda ao Cidade Alerta Paraíba, obrigada por nos receber. Então a família realmente luta aí, né, quer saber o que de fato aconteceu, porque vocês não acreditam na hipótese, né, que foi levantada de que ele teria se atirado. Isso mesmo, estamos aqui lutando, pedindo justiça, confiando na polícia daqui da Paraíba, que possa resolver, solucionar, porque a própria família esteve no prédio, né, no outro dia, né, para investigar por conta própria. E chegando lá, conversamos com os moradores e eles disseram, né, os vizinhos, que foi quem pediu socorro, né? Meu sobrinho chegou no hospital sem identificação, não foi nenhum dos que disseram amigos com ele. Ele foi só na usa do SAMU. E aí a gente tá, assim, toda hora é uma interrogação. Será que Albert, com 22 anos, com a estatura de um menino de 17, ossos duros, rígidos, rasgaria uma tela de proteção para se jogar? Se tem teste? Será que Albert estava infeliz porque passou num processo seletivo, fez um curso de bilíngue, passou e iria para Fernando de Noronha trabalhar na recepção de um hospital? Se jogaria de um hotel, se jogaria de uma janela? Será que Albert, formado em saxofone, lá no IFPB, um menino estudioso, inteligentíssimo, se jogaria de uma janela? É muita coisa que a família está indagando e perguntando. Albert não merecia morrer desse jeito, ter esse fim trágico, não merecia.
Tatiana, a última vez que ele saiu de casa foi dizendo que iria para casa de um amigo. Ele chegou a falar o nome desse amigo ou o endereço? Como que foi? Qual foi a última conversa antes de ele ir para esse local? De jeito nenhum. A gente não conhecia essa pessoa, não conhecemos essa pessoa. Não era do ciclo de amizade de Albert. Mas ele falou que iria para casa de um amigo. Não. Quando ele saiu de casa, ele saiu dizendo que ia buscar uma amiga no trabalho. Certo. E aí, quando foi pela manhã, minha irmã recebeu uma ligação de São Paulo, porque a pessoa que disse que estava com ele ligou para São Paulo e não ligou para a gente. E aí, a tia dele de São Paulo ligou para minha irmã, que é quem ele estava na hora, né? Albert está dormindo. Ela disse, tem certeza? Quando ela disse, tem certeza? Aí ela disse, espera aí que eu vou olhar. E quando entrou no quarto, ele não estava. Ela olhou pela varanda do apartamento, a moto também não estava, que era a moto dela. E aí, foi aí onde tudo veio à tona e ela chegou no hospital e teve a triste notícia do meu sobrinho. O Albert morava com quem? Com a minha irmã, a mãe dele biológica. Nesse momento ele estava morando com ela. E como eu havia falado aqui logo no início, né? Ele realmente não tinha nenhum histórico de depressão, nunca tinha tomado qualquer atitude parecida, né? Não, Albert era um menino. Se você vê aí as redes sociais, como estão, os comentários dos amigos, é sem acreditar. Todo mundo fala, não merecia isso. Albert é um menino alegre, um menino feliz, um menino que só trazia alegria, luz, que sorriso lindo. Era só isso. Não tem um comentário que dissesse assim, não, Albert era muito arrogante, Albert era muito um menino chato. Não tem. Era só que ele trazia pra gente paz e alegria. Era isso que Albert representava pra gente. Então a gente não tem essa notícia de que Albert tinha histórico de qualquer outro tipo de situação. Como é que está o andamento das investigações? Vocês estão acompanhando? O que a polícia fala? Tem alguma atualização? Ontem nós fomos chamados pela doutora Flávia Assad, na polícia, né, na central de polícia, na delegacia de homicídio, é quem está à frente do caso. E fomos ouvidos, levamos as coisas que a gente já tem, os áudios, as coisas que a gente conseguiu coletar. E a gente estava aguardando. Agora, no andamento, ela pediu para aguardar e para a família, né, esperar sair o laudo do IML, que essa é a peça-chave a qual a gente confia e tem certeza. E mesmo que seja possível fazer exumação, a gente vai até o fim, porque a gente tem certeza do que a gente está falando. Então é isso, é a esperança, é o que vocês estão esperando ansiosamente, é exatamente esse resultado do exame cadavérico, e a partir daí, se for preciso tomar outras providências, né, e aí vocês vão agir. Isso, nossa família é muito unida, nossa família deu-se as mãos e a gente vai lutar até o fim, porque a Albert representa a luz na nossa vida, representa paz, representa alegria. E o caso Albert, justiça por Albert, e a gente vai até o fim. Inclusive para descobrir até essas pessoas com quem ele estava, né? Isso, até as pessoas que foram omissas, que negaram socorro, que não fizeram a parte delas como seres humanos, que era muito simples, só era pegar e ligar para o SAMU. E lá no SAMU tem uma ligação anônima. Essas pessoas que moravam ou estavam nesse apartamento já foram identificadas pela polícia? Já foram identificadas, os moradores também já foram intimados, estão sendo ouvidos. Ontem mesmo, a maioria das pessoas do prédio já se dirigiram à central de polícia, intimados pela doutora Flávia Assad. E a gente está confiante que Deus também possa fazer, né, as pessoas de bem levantar-se para poder passar alguma informação que tiverem. Ok, muito obrigada, Tatiana. A gente percebe aí, né? Tô aqui ao lado da tia, muito abalada, chorando muito. Então isso demonstra que o Albert realmente era um menino muito amado, muito querido pela família. E como eu falei, não tinha nenhum histórico, né, de ter tomado qualquer atitude dessa. Então a família vai até o final. A nossa produção entrou em contato com a delegada Josenice Andrade. Ela disse que não poderia falar ainda sobre o caso, mas a Polícia Civil está tratando aí as investigações para poder trazer um resultado final sobre esse ocorrido com esse jovem de 20 anos, Jamar, que ainda é um grande mistério, mas a família acabou de deixar bem claro
que não vai deixar isso assim fácil, né? Que vai até o fim para provar, aliás, para saber o que de fato aconteceu com ele, porque elas não acreditam em hipótese alguma nessa situação de suicídio. Eu volto com você. Ok, obrigado, Alamara, pelas informações. Agradecer também a gentileza da tia do Albert, né, que mesmo em um momento difícil como esse, de muita dor para toda a família, ainda conseguiu falar para a audiência aqui do Cidade Alerta Paraíba. Em resumo, o Albert, um jovem de apenas 20 anos de idade, que morreu após uma queda do 3º andar de um edifício residencial no bairro de Mangabeira, aqui em João Pessoa, em que a família não acredita em hipótese alguma, nem em suicídio e nem tampouco também em uma queda acidental. Já que os relatos são que ouviram-se muitos gritos, como fosse uma confusão no apartamento onde o Albert estava, e momentos depois a queda, infelizmente, a morte do garoto, né, desse jovem de 20 anos, graduado em música, em saxofone, com histórico de uma vida muito feliz, muito alegre, com muitos planos para o futuro, ou seja, muita coisa a realizar pela frente, né? Mas infelizmente agora tudo isso acabou. A Polícia Civil, claro, já está investigando o caso, já identificou as pessoas que estavam junto com o Albert dentro do apartamento e também os demais moradores deste prédio aí de apartamentos no bairro de Mangabeira, aqui na capital. Mais informações, né, durante o desenrolar das investigações, com certeza vocês ficarão sabendo em toda a programação aqui da TV Correio Record, em especial aqui no Cidade Alerta Paraíba.